agradecer a presença de todos os irmãos e também agradecer a Deus por não ter acontecido nada mais grave que a Luísa, né? Simone ela também, né? Ela estava andando de cavalo, caiu, é isso? Isso aí, foi para o hospital, mas está bem, né? Graças a Deus está aqui hoje, né, Luísa? Cadê a Luísa? Está ali, mas ela estava aqui dentro, eu a vi aqui dentro, né? Agradecer também para o Jonathan, falei certo? Jonathan, certo? E a Nicole, né? Estão com a gente aqui hoje. Deus abençoe e seja bem-vindo. Vocês já são adventistas? Já, né? Tudo bem, então. Seja bem-vindo. Para todos que vieram por aqui, agora você já sabe que o endereço da igreja, seja bem-vindo, né? Estiveram na casa do Léo ontem também, ali, né? Na casa do Léo, né? Ele estava falando para a gente. Muito bem. Vamos, aqueles que podem ajoelhar, vamos ajoelhar para falar sobre isso. Obrigado, Senhor Jesus, maravilhoso, por ter nos conduzido hoje aqui na tua Santa Casa. Muitos largaram os seus lares, lá a sua chácara, que os anjos possam estar lá cuidando de cada coisa que ali deixaram. E pedimos que esteja também com o pregador, com o Léo, que a mensagem possa ir de encontro às nossas necessidades. Agradecemos também pelo Luiz estar bem e pedimos que o Senhor continue abençoando essa família e todos os projetos que temos aqui para essa igreja. Que o Espírito Santo nos envolva de tal maneira que venhamos cada dia mais crescer espiritualmente. Sei com nossos pais também, nossos filhos e netos. Senhor Jesus, nesse momento temos filhos nossos que não estão na igreja, a gente nem sabe o que eles estão fazendo hoje, mas que hoje o Espírito Santo nos incomode, que eles possam de alguma maneira, onde estiver, lembrar que um dia eles passaram pela igreja, um dia eles te serviram, um dia eles cantaram, um dia eles louvaram o teu nome, que eles não possam esquecer jamais disso. Pedimos tudo isso já agradecido no doce nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Eu estou hoje com uma Bíblia nova aqui. O Edith me emprestou. Eu acabei esquecendo de novo. A outra vez foi a Sônia que me emprestou a Bíblia, agora é o Edith. Então, muito obrigado, Edith, por ter me emprestado a Bíblia. Nós, na verdade, temos um assunto, um tema a apresentar para a igreja, que eu já tinha falado assim numa live, né, que a gente participou. E aí comentei na classe da escola sabatina, e a amiga pediu para repetir aqui, né? Não era o meu plano falar sobre isso, mas Deus sabe das coisas, né? Então, Ele que está no controle, e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, porque essa mensagem certamente vem de Deus, né? E é importante para nós. A escola sabatina falou sobre a família, né? Sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a esposa. E isso me lembra uma frase de Rui Barbosa, né? Famoso embaixador, diplomata, advogado, jurista brasileiro, que disse assim que a família é o quê? A célula mãe, né? A célula mãe da sociedade. Hoje, essa frase não é muito real, porque a gente vê muitas famílias se desfazendo. O conceito de família está muito prejudicado. E o inimigo sempre usou estratégias para destruir a família. Quando surgiu o comunismo, mais ou menos em 1840, na década de 40, 1840, o comunismo trazia no seu bojo a mensagem de acabar com a família e que os filhos fossem criados
em comunidade. E todos os filhos fossem comuns, não existia mais aquilo. Também nós vemos o surgimento do feminismo, que anula a questão da família também. Não é? Nós vemos a questão hoje, está muito em moda, da ideologia de gênero, que eu escolho a minha sexualidade, brigando com a questão biológica. Ultimamente, não sei se vocês viram na TV ou em algum lugar, o filme Barbie. Já viram? A propaganda do filme Barbie? E a crítica, né? A crítica do filme Barbie. E todo mundo de rosa assistiu o filme, não é? Todo mundo vestido rosa para assistir o filme. E no cérebro do filme, o assunto central do filme, é a desvalorização do papel do homem. O homem é o coadjuvante, o ator secundário, e a Barbie é a protagonista, né, do filme. Tudo isso aí para diminuir o papel do homem. Foi comentado, né, na lição, que Deus criou o homem, tá, e pegou a costela do homem e fez a mulher. Quem Deus criou primeiro? O homem. Por que vocês acham que Deus criou primeiro o homem? Não foi por um acaso, porque nada daquilo que Deus faz por acaso. Deus criou o homem em primeiro lugar. E ali, ele deu uma missão para o homem. Que missão deu? Nomear os animais. Nomear os animais. E ele foi nomear os animais, e ele viu uma coisa interessante. Que nos animais estavam de casal. Tinha um macho e uma fêmea. E ele olhou para si e só viu ele, mas ninguém. Ele ficou se perguntando, né? Eles estão sozinhos. E Deus falou assim: não é bom se o homem esteja só. Nós vemos que na criação, tudo aquilo que Deus criava, Deus falava era bom, né? Só que aí, a única coisa que não era boa na criação, qual era? O homem só, a solidão do homem. A única coisa que vocês veem no relato da criação é que não é bom que o homem esteja só. Portanto, disse Deus, farei uma auxiliadora, uma ajudadora, que seja o quê? Idônea. Né? E ali se originou a família. Deus criou Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou assim para a mulher ser submissa ao homem? Não. Deus falou para Adão amar a sua mulher? Também não. Por que vocês acham que Deus não falou isso para o casal que ele tinha recém-feito? Porque já era natural, né? Era natural, não é? Só que com o surgimento do pecado, muitas coisas mudaram, tanto na natureza quanto na essência do homem. E ali veio uma série de complicações, não é? Mas uma das coisas que Deus preservou e que Deus criou uma bênção, né, para o casal, a gente pode pensar em maldição, né? Porque quando o homem pecou, o que Deus falou para o homem? Com suor do teu rosto comerás o pão. Falou isso para a mulher? Não falou para a mulher, né? O que Deus falou para a mulher? Teria dores no parto e teria filhos. Então aí, o Isaías está bem assim, querendo que a mulher seja submissa, né? Submissa, não é? Mas aí, o importante é que a mulher teria filhos e dores no parto. Foi aquilo que Deus falou. Então aí a gente vê uma ligação por trás dessas palavras. Homem, trabalho, sustento do lar. Mulher, filhos, não é?
Então, isso aí é a base da sociedade. Homem, trabalho, mulher, filhos. E o inimigo, com o pecado, mudou tudo isso. Hoje, não é mais suficiente, muitas vezes, o homem sustentar a casa. O casal tem que trabalhar. Aí trabalha a mulher e o homem. E os filhos? Creche. A gente terceiriza a educação dos filhos. E o que acontece com a sociedade? A família fica desestruturada. Eu me lembro, em casa, quando a gente era criança, meu pai se aposentou porque ele teve um problema de saúde, né? Então ele aposentado. E nós sempre passamos por muita necessidade, né? A gente não tinha muitos recursos. Então, o que acontecia? Às vezes a gente não tinha coisas, sapatos, o sapato passava de um para o outro, as roupas passavam de um para o outro, né? Era uma situação difícil financeiramente falando, né? Mas a minha mãe sempre estava nos educando, sempre estava nos ensinando, não foi terceirizado, apesar das necessidades. Mas hoje na sociedade que a gente vive, como que a gente vive? As pessoas querem bens, né? E procuram, né? Muitas coisas que às vezes são supérfluas, não são essenciais, mas para manter um status a gente luta, né? Eu, em casa, quando a gente era criança, nunca tive um carro, a gente não tinha carro, mal dava para pagar um ônibus, muitas vezes a gente andava a pé. Quando eu casei, demorou, sei lá, muitos anos, 10, 20 anos, para a gente poder comprar uma casa. E antes de comprar uma casa, eu falei, não vou comprar um carro antes de comprar uma casa. Quando a gente teve uma casa, depois de ter uma casa, que nós fomos pensar em ter carro. Eu tinha mais de 40 anos, quando eu fui aprender a dirigir. Mais de 40 anos. Então, o que acontece? Há coisas que são importantes. E o mais importante na vida da gente é o quê? É a eternidade. E a gente não dá importância para a eternidade. A gente muitas vezes fica lutando por coisas que parecem essenciais para a gente, mas na verdade não são. E a gente fica iludido com essas coisas. Quando Deus criou o homem e o homem pecou, Ele incumbiu o homem de ser o sacerdote do lar. E estabeleceu o direito da primogenitura. Você sabe o que é o direito da primogenitura? O primeiro filho, homem, ele tinha uma série de bênçãos, né? As bênçãos da primogenitura. A gente lembra do caso de Jacó e Esaú, que inclusive deu uma confusão aí, né, entre eles, porque existia a bênção da primogenitura e existia a parte material da primogenitura também, né? Só que o papel principal da primogenitura, e por que Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú? Porque Jacó, ele dava prioridade às coisas espirituais. Então a bênção da primogenitura pertenceria a Jacó, porque na ausência do pai, quem iria assumir a questão do sacerdócio do lar? O primogênito, não é? Então, aí a gente vê uma coisa muito importante. O homem é o sacerdote do lar, o pai. Na ausência do pai, o filho mais velho, né? Agora, qual que é o papel do sacerdote? Você sabe qual é o papel do sacerdote? Já que os homens aqui, nessa igreja, são os sacerdotes do lar, qual que é o papel do sacerdote? Porque se eu sou sacerdote e não sei qual é o papel do sacerdote, estou mal, né? Qual que é o papel do sacerdote? O papel do homem é prover a casa. O papel do sacerdote qual é? Em primeiro lugar, o papel do sacerdote é entrar na presença de Deus, né? Então,
a primeira missão do sacerdote é entrar na presença de Deus. Porque como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Como que eu vou ser o intermediário de Deus, né, para o meu lar, se eu não tenho Deus no meu coração? Se eu não tenho Deus na minha vida? Então, qual que é a primeira missão do homem como sacerdote? Entrar na presença de Deus. Qual que é o segundo papel como sacerdote? Intercessão. O sacerdote no tempo de fazer intercessão, levava o sangue até o santuário para levar o arrependimento ao pecador. Você se lembra do caso de Jó? O que eles faziam toda vez que os filhos dele faziam festa? O que ele fazia? Sacrifícios. Por quê? Porque ele estava intercedendo pelos seus filhos. Então o papel do homem como sacerdote é intercessor, é sacerdote, né? E o terceiro papel? Qual que é o terceiro papel do sacerdote? Era ensinar. Naquele tempo nós temos hoje o privilégio de ter uma Bíblia. No celular aqui eu tenho Bíblias, né? Em qualquer lugar a gente tem Bíblia. Mas antigamente não existia esse privilégio. Então, quem tinha que ensinar a palavra de Deus para todo o povo? Era o sacerdote. E hoje, qual que é o papel do sacerdote no lar? Ensinar a sua casa. Esse é o papel do sacerdote. Será que nós estamos assumindo esse papel? Muitas vezes as mulheres assumem esse papel e nós não. Eu quero que vocês me acompanhem em Deuteronômio, no capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronômio. Versos 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso aí que foi ordenado. Certa vez eu estava num avião, estava para embarcar numa viagem internacional, e eu estava assim, num assento quase que no fundo do avião, né? E bem no fundo do avião entrou um rapaz, devia ter mais ou menos seus 30 anos, e aí eu fiquei observando, e de repente ele tirou da sua bagagem 2 caixas, tipo de madeira assim, com uns fios longos, né? E aí ele começou a amarrar essa caixa na mão. E eu falei, estou bem arrumado, né? Eu acho que ele vai explodir o avião. Aí eu fiquei assim, né? Aí depois amarrou a caixa aqui na cabeça e começou assim, sabe? Né? Aí eu fiquei apavorado, né? Mas na verdade, o que ele estava fazendo? Ele era um judeu. Ele estava fazendo uma oração. Amarrando o quê? As palavras de Deus, esses aqui, na sua mão e no frontal entre os olhos, né? Isso aí os judeus fazem como uma cerimônia. Uma vez eu fui visitar minha irmã lá em Campo Grande e eu cheguei lá e no guarda-roupa ela tinha vários cartazes, né? Escritos versículos. Então sempre ela entrava no quarto e via os versículos escritos lá, colados, não é? Isso aí é uma boa prática, né? Que a gente tem para observar as palavras que estão aqui escritas. E no verso 8 e 9, né, diz: também as atarás como sinal na tua mão e
terá uma frontal entre os olhos, e as escreverás aonde? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Né? Agora, depois de falar tudo isso, nós vamos entrar na pregação de hoje. Parece que foi a pregação, mas nós vamos entrar na pregação de hoje. A pregação de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E a gente vai ver 3 histórias. Nós vamos analisar 3 histórias. Em primeiro lugar, vamos analisar a história de Elcana. Já ouviram falar em Elcana? Ouviram falar em Elcana? Todo nome judeu que tem a palavra El quer dizer Deus no nome, né? Então, Elcana é o nome de Deus. Você sabe o que quer dizer o nome Elcana? Deus tem criado. Tá? Então, o nome dele era Deus tem criado. Vamos conhecer um pouquinho de Elcana. Vamos ler os versos 1 a 3. Diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, filho e Efraimita, né? Então, a gente fazendo uma volta genealógica dele, nós sabemos que ele pertencia à tribo de Levi, tá? Então, Elcana era um levita. Continuando, verso 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, o que a gente pode concluir desses versos? Em primeiro lugar, ele era um levita. Se a gente for transferir para hoje o que era um levita naquele tempo, hoje seria um pastor. Não é? Seria um pastor. Era um homem que trabalhava para Deus, não é? Era um levita. Inclusive os levitas, eles não tinham nenhuma terra que foi dada a eles, porque eles eram dedicados exclusivamente para a obra de Deus, né? Então Elcana era um levita, era um pastor. Então a gente está tomando um exemplo aqui. Vamos analisar Elcana como sacerdote do seu lar, porque ele é já sacerdote de Deus, certo? Agora vamos ver como ele era sacerdote do lar. Aqui ele diz assim, primeiro, levita, né? E no verso 2, ele fala que ele tinha quantas mulheres? 2 mulheres. 2 mulheres. Isso aí já é uma complicação, né? Uma mulher já é difícil, né? Imagina 2. Não é? As mulheres devem pensar também a mesma coisa, né? O homem já é difícil, imagina 2. Mas Elcana tinha 2 mulheres, né? E tinha mais um problema, que a gente vê aqui no verso 2, na parte final. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Então aí já nós temos mais um probleminha, tá? Temos um problema, 2 mulheres, e temos mais um problema, que uma tinha filhos e a outra não tinha. Outra informação de Elcana: esse homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, né? Então aí a gente vê que Elcana era uma pessoa religiosa. Era religioso, era fiel, né? Levita, pastor, fiel, né? E cumpria os seus deveres. No entanto, ele tinha esse problema sério. Vamos agora para os versos 3 a 5. Nós já vimos até o 3, né? Vamos do 4 e 5. No dia em que Elcana ofereceu seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas.
A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então aí nós temos um problema, que a gente pode analisar e a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando um homem israelita casava com uma mulher e a mulher não dava filhos, não servia para nada praticamente, né? Naquela época. Só que Elcana amava quem? Ana. E por que casou com Penina? Para ter filhos. Então, é uma lição para nós. Era legal naquela época um homem ter mais de uma mulher? Sim. Quem ensinou isso? Quem conduziu a isso? Foi o mandato de Deus? Não. Não foi a ordem de Deus. Então o homem, né, inclusive a gente vê na Bíblia, né, o primeiro homem que teve duas mulheres, né, não foi o filho de Deus. E ali foi se disseminando esse costume, né? E aí nós sabemos que tudo aquilo que não é planejado por Deus traz à nossa vida desgraça, tristeza. E como que Elcana resolvia esse problema? Ele amava Ana, mesmo que não tivesse filhos. E dava o quê? Dava porção dupla para ela. Como que vocês acham que a Penina iria se sentir quando Elcana estava dando preferência para Ana? Muito bom, porque ela dava filhos para Elcana e Elcana não a tratava como Ana que não tinha filhos. Então ele tentando resolver um problema, criava mais problemas. Agora eu pergunto para vocês, como que Elcana estava se saindo como sacerdote do lar? Como? Né? Vamos continuar? Vamos continuar a história, versos 6 a 8. 6 a 8. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Sou eu melhor do que 10 filhos? Como que os sacerdotes do lar resolviam o problema? As duas mulheres estavam brigando, uma brigava com a outra ficava chorando. E Elcana chegou lá, todo bonzão, e falava assim: Ana, você está chorando, eu te dou o dobro das coisas e você ainda fica chorando. Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ele estava se achando. Ele estava se colocando no lugar de quem? Estava colocando no lugar de quem? No lugar de Deus. No lugar de Deus. Porque ele, ser humano, queria resolver o problema de Ana com questões materiais, dando o dobro das coisas para ele. Eu sou melhor para você. Em vez de buscar a Deus, resolver o problema com Deus, ele não. Ele simplesmente causava mais problemas ali. Porque imagina, se você, né? Imagina você casada com um homem que tenha duas mulheres, você é uma delas. E o homem, você está escutando e o homem fala para a outra assim: não sou eu para você melhor do que 10 filhos. Não é? Como que a outra iria se sentir? Desprezada. Porque além de dar filhos, né? Ele falou para a mulher assim: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Então por que casou com a Penina? Se ele era para Ana melhor do que 10 filhos? Precisava? Não precisava. Então aí a gente vê que ele, apesar de ser uma pessoa pastor, apesar de ser uma pessoa que era fiel aos seus compromissos religiosos, o que aconteceu com seu relacionamento com Deus? O que acontecia? Não existia. Ele deixava Deus em segundo plano. Vamos continuar com a história? Vamos ver os versos 9 a 13. Diz assim:
após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres e lhe deres um filho, um varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos tábuas. Então aí a gente para e a gente observa o seguinte: o que vocês pensariam de uma mulher como Ana? Qual que é a avaliação espiritual que a gente faz em Ana? Ele é uma pessoa espiritual ou ele é uma pessoa que não ligava para as coisas espirituais? Ele é uma pessoa que buscava Deus. Então, apesar do sacerdote do lado ser negligente nas coisas espirituais, Ana não considerava Eli como o melhor que dez filhos. Ele considerava a Deus como que ele era o único que poderia resolver os seus problemas. Buscar a Deus para resolver os seus problemas. E aqui entra o segundo personagem que nós vamos analisar essa manhã. Porque aqui no verso 12 diz assim: demorando-se a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Né? Vocês sabem o que quer dizer o nome de Eli? Vocês veem que além dele ser sacerdote da tribo de Levi, no nome dele também tem Eli, né? Que quer dizer o seguinte: o meu Deus é excelso. Então, além dele ser sacerdote, como Elcana, ele também levava no nome o nome de Deus. Quantas vezes nós somos cristãos? Ah, você é o quê? Eu sou adventista, sou cristão, levo o nome de Cristo. Sou uma pessoa fiel a Deus, vou todos os dias à igreja, faço minhas orações e tal. Mas o teu relacionamento com Deus, como que é? Você prioriza a Deus para resolver os seus problemas? Ou você acha que você é a solução dos seus problemas? Então nós vemos que nós vamos começar a analisar a história dele aqui, para ver que lições nós podemos ter. Bom, aqui ele fala assim, né? No verso 13: porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele ia ter por envergonhado. Então imagina o seguinte: a pessoa que era o sumo sacerdote da época, ao ver uma mulher orando somente com os lábios, disse aqui, está empregado isso aqui. Imagina a sensibilidade espiritual que ele tinha. Em vez de estar sintonizado com a necessidade espiritual de Ana, ele simplesmente disse que a mulher estava bem. Agora nós vamos em 1 Samuel, no capítulo 2. Capítulo 2, versos 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e o metia na caldeira, ou na panela, ou no prato, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém, hás de me dar agora, se não tomará a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui nós temos um sacerdote. Somos sacerdotes.
Eli. E ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, como que era o comportamento deles? Eram filhos que eram maus perante o Senhor. Quando vocês veem filhos que são irreverentes, por que vocês vão pensar dos pais daqueles filhos? O que vocês vão pensar? Não foram educados no Senhor. Eles não aprenderam a respeitar a Deus. E se a gente não respeita a Deus, qual que vai ser o nosso relacionamento com o nosso próximo? Também não vamos aprender a respeitar o nosso próximo. Porque para amar o nosso próximo, primeiro nós temos que amar a Deus. Se o nosso relacionamento vertical estiver correto, nosso relacionamento horizontal também vai estar. Só que ele, apesar de ser o pastor, né? E não era um pastor qualquer, era o sumo pastor, sumo sacerdote. Ele não tinha controle sobre a sua casa. Ele era uma pessoa conivente com as coisas más. Vejamos os versos 22 a 25. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouça constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então aqui a gente vê o seguinte: quando eu estava na minha casa com meus pais, a minha mãe olhava assim para mim e eu já sabia que eu não precisava falar nada. Por quê? A gente tinha respeito. E a minha mãe nunca correu atrás de mim com chinelo, nunca jogou chinelo em mim, né? Quando ela me castigava, às vezes ela me castigava. Pegava naquela época, né? Era difícil. Vocês não enfrentaram isso. Acho que ninguém daqui enfrentou isso. Chicote tem 4 pernas. Não tinha chicote nada. Na minha casa não tinha chicote. Na minha casa, não sei se alguém já ouviu falar alguma vez aquilo, né? Mas eu vou contar para vocês. Você vai ter como cultura. Existiam umas tábuas de passar gravata. Vocês já viram a forma das gravatas? Gravata é aqui, fininha, vai abrindo, né? E naquela época usavam umas gravatas largas. Então a tábua era assim, um tempo assim, bem largo, bem grandão, de madeira fininha assim. Então ela falava assim: você fez isso, você vai apanhar. Tem que ir aqui. E a gente tinha que ir. Ela chamava, tinha que ir. Aí pegava a tábua das gravatas, né? 1, 2, 3, aqui nas pernas. Queimava, né? Ficava. Né? Era a forma de educar, né? Hoje é tudo liberado, não é difícil, não é? Eu não digo que tem que ter uma agressão física, como na época era normal, era comum, mas por aí tem que ter disciplina, sim. E o que a gente vê aqui no caso dele? Ele impunha a disciplina para seus filhos? Não, filho, estou ouvindo falar que está acontecendo isso, que vocês estão se deitando com mulheres na terra. E o que os filhos faziam com ele? Nem ligavam. Aqui está falando. Aqui está falando. Diz assim, no verso 2, né? É que aqui o ventilador mudou aqui na página aqui, no verso 17.
Era coisa moderna do pecado dos seus moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E falava assim no verso 25, né? No verso 25 fala assim. Não, no 25 diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por ali. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, o que eles faziam? Não ouviam a voz do seu pai. Não ouviam a voz do seu pai. Então, qual que era a atitude deles? De rebeldia total. Não adiantava o pai falar, ou o pai falando, qualquer falando, dava na mesma. Não é falado o nome da esposa de Eli. Porém, nós vemos que Eli tinha um lar desestruturado. Agora, nos versos 27 a 30, continuando a história aqui, diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim disse o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, os levitas, para ser um sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer escola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, disse o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, disse o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. E aqui ele está dando uma sentença. Ele diz assim: olha, você está ouvindo, honrando mais os seus filhos do que me honrando. Aí eu pergunto para nós hoje: a quem nós mais estamos honrando? A pessoas ou estamos honrando mais a Deus? A preferência dele era honrar pessoas, seus filhos. Muitas vezes, em lugar de obedecer os mandamentos de Deus, o que ele está fazendo? Honrando mais as pessoas. E qual será o fim? Deus fala assim: aos que me honram, honrarei. Então, isso aí é uma advertência para nós. Nós não podemos colocar nem pai, nem mãe, nem filhos, nem esposo, nem ninguém na frente de Deus. Deus é primeiro. Porque assim nós vamos ser honrados por Deus. E o que aconteceu com a família dele? Os filhos levaram uma arca para a batalha. E eles foram mortos. E quando ele recebeu essa notícia, ele caiu na cadeira. Vocês podem ler depois no relato. Caiu na cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Tudo isso aí aconteceu num só dia. Porque Deus disse: aqueles que me honram, eu. E o terceiro personagem da nossa história também começa com El. Aliás, tem El no nome. Não começa com El, mas tem El. Sabe quem é? Samuel. Exatamente. Samuel era de que tribo? De que tribo era Samuel? De Levi, porque era filho de Elcana. Não é? Filho de Elcana, da tribo de Levi. Então também era sacerdote. Samuel também era sacerdote. O nome Samuel quer dizer Deus ouve. Samuel, Deus ouve. Agora eu pergunto para vocês: Samuel era um homem de Deus? Era um homem de Deus. É um exemplo para nós? Vamos ver a história de Samuel. 1 Samuel 3, versos 7 e 8. 3, 7 e 8. Diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu ele que era o Senhor quem chamava o jovem. Agora nós vamos para o verso 11 a 15, que diz assim: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe definirão ambos ouvidos,
naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, que ele bem conhecia de seus filhos. E eles fizeram-se execráveis aos que não repreenderam. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta, nem com manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a ele. Então, nós vemos aqui Samuel. Samuel conhecia Deus? Não conhecia, mas passou a conhecer. E ele teve uma experiência com Deus, direta. Deus falando para ele. Ele não conhecia porque era uma criança, mas Deus conhecia o coração de Samuel. E ele sabia que estava preparado para ser o seu mensageiro, mesmo criança. Então, o que aconteceu? Deus deu uma mensagem para ele. E ele passou a ter um relacionamento próximo com Deus, de ouvir a voz de Deus. Vamos continuar com a história de Samuel. Versos 19 e 20. Diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E ele foi confirmado como profeta e como juiz. Então ele tinha uma experiência muito próxima com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. E ele era autoridade, né, em todo Israel. Era um homem exemplar. Agora eu quero que nós vamos para o verso capítulo 8 de Samuel. Capítulo 8, versos 1 a 3. Diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes sem Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, aí a gente vê o seguinte: o que aconteceu com a casa de Samuel? O que aconteceu com seus filhos? Foram diferentes os filhos de Samuel do que os filhos dele? E aí é uma coisa para a gente pensar. Muitas vezes a gente dá preferência para as coisas de Deus e abandonamos a família. Muitas vezes pessoas são salvas, muitas pessoas são salvas, são batizadas pelo nosso testemunho, pela nossa pregação. Porém, dentro de casa, o que está acontecendo? Os nossos filhos estão se perdendo. E qual é o principal papel do sacerdote no seu lar? Salvar a sua casa. E dizer para Deus que esses são os filhos que você me deu. Quantas vezes nós estamos falhando, tanto no exemplo, quanto na prioridade que nós estamos dando às coisas. Todas as pessoas que são pais têm uma grande responsabilidade. Chega um momento, né, na vida do filho que ele toma suas próprias decisões. Né? Enquanto eles são crianças, fica fácil a missão. Né? Eu tenho uma filha e ela tem duas crianças. Uma criança vai fazer 4 anos. O outro tem 6, 7. Né? E eu digo a ela assim: o de 6 para 7 já está começando a demonstrar a sua questão de Deus, né? E o de 4 ainda está numa fase mais fácil. E eu falo para ela o seguinte: as crianças vão crescendo e com elas vão crescendo os problemas. Então, quanto mais adulto forem, quanto mais eles tiverem, maiores problemas vão acontecer. Então, às vezes a pessoa pensa: é difícil, né? Educar uma criança, requer atenção, requer não sei o que e tal. Ensina a criança no caminho que deve andar. A hora de investir uma criança é quando? Quando ela é criança.
Por quê? Porque eles estão mais preparados para receber e para entesourar a palavra de Deus. Imagina, o meu neto, né? O maior, ele mudou-se para o Canadá faz um ano, já está falando inglês fluente, né? Está falando inglês fluente. E às vezes, né, a gente brinca de falar com ele, né, em inglês. Ele fala para mim, você fala que nem indiano. Nem indiano. Vocês ouviram indiano falar inglês, né? Tem um sotaque bem carregado, bem forte. E aí a gente vê a facilidade, né, que a criança tem para pegar o idioma, né? A criança pega o idioma com uma facilidade tremenda. Imagina as coisas de Deus. Imagina as coisas do mundo. E a gente sabe que as coisas do mundo têm uma influência muito grande nas coisas de Deus. Qual é a batalha daquelas pessoas que são pais, que estão educando crianças? Mas como eu falei para vocês, chega uma idade em que a gente não tem mais influência. A gente não consegue mais. Aquilo que foi semeado e não tem mais jeito. Qual é o papel do sacerdote nessa etapa da vida? Intercessão. Aí nós temos que fazer intercessão. Como ele está dizendo aqui, intercessão pelos filhos, para eles lembrarem daquilo que foram ensinados. Porque o mais importante não é que o meu filho tenha sucesso profissional. O mais importante é que ele tenha vida. Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu vou viver aqui 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos que eu vivo aqui. Compara 100 anos com a eternidade. E aquilo que Deus nos prometeu, 100 anos aqui de uma vida triste, de uma vida difícil. Imagina uma eternidade de uma vida super legal, super boa. Imagina assim, 70 anos de felicidade. Não é comparável mesmo assim com a eternidade. Né? Vamos ver lá em Salmo 78. Salmo 78, versos 5 a 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração constante e com espírito não foi fiel. Então aqui, qual é o apelo que está sendo feito? Estabelecesse um testemunho em Jacó, instituiu-se uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Eu estou com 65 anos. O fim da carreira está bem perto. E quando eu vejo o Augusto aqui na frente, Samanta, Mário, todos os jovens aqui, Jonathan, né? Sua esposa, a nova geração tem que assumir. E muitas vezes eu olho aqui para frente e não vejo ninguém. E os velhos têm que ficar aqui. Continuar. Né? Qual que é o nosso dever? Ensinar. Para que a nova geração conheça a Deus. Só que para ensinar que a nova geração conheça a Deus, eu primeiro tenho que conhecer Deus. Só assim a nova geração vai voltar. Que a missão é válida. Porque se eu não conhecer a Deus, não vai. Para finalizar, eu gostaria de lembrar do papel do sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Em primeiro lugar, é o quê? Entrar
na presença de Deus. Então, em primeiro lugar, entrar na presença de Deus, estar em contato com Deus, ter uma experiência pessoal com Deus. Qual a segunda missão do sacerdote? Intercessão. Intercessão pelos filhos, pela família, pela igreja. Né? E qual que é o terceiro papel do sacerdote? Qual? Ensinar. Né? Ensinar. Passar a palavra de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada família aqui representada. E que o homem da família possa assumir o papel de poder vingar o problema desde o Éden, de ser o sacerdote da sua família. Que Deus nos abençoe a todos. Para terminar o nosso culto, vamos cantar o hino Abençoe este lar. Convido a igreja mais uma vez a colocar em pé. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós acabamos de ver 3 exemplos de sacerdotes que às vezes tiveram suas falhas, tiveram seus problemas, que tudo aquilo que não foi certo sirva como um exemplo para nós, para que nós possamos aprender com os erros dos outros e não com os nossos próprios, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos procurar a tua presença, para que nós estejamos habilitados a compartilhar a tua verdade com a nossa família e com todas as pessoas que precisam. Estejas conosco nesse sábado, nos abençoando, nos dando um sábado feliz na tua companhia, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
pessoal que já saiu, está lá fora. Ah, tem também envelope de dízimo para entregar. Só um momentinho, não vou embora.